Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede na noite deste dia, de estarmos juntos em sua casa para louvarmos o seu bendito nome, sentirmos a sua presença que é real e ouvirmos a sua palavra. Quero parabenizar os recém-batizados, que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus. Agradeço a confiança do nosso pastor, de todo o ministério, pastor Pedrosa, os obreiros, pastores que estão aqui na minha retaguarda, homens de Deus, e todos os irmãos que nesse instante estão atentos à palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo de número 16, que nos diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e os religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes, nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como quem necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. E outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia chegaram alguns varões a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Você pode dizer amém por essa leitura? Paulo está em sua segunda viagem missionária na região europeia. Depois dele passar por Filipos, pregar em Tessalônica e encontrar algum levante naquela cidade, ele chega então a Bereia. Os irmãos de Bereia demonstram uma grande atenção às Escrituras, de modo que o recebem com muito afeto e carinho,
e tem o cuidado de examinar nas Escrituras tudo o que Paulo ensinava, para ver se de fato estava escrito o que Paulo estava ensinando. Só que quando os judeus lá de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando em Bereia, e muitos dos judaizantes estavam se convertendo, como também alguns prosélitos, gentios, convertidos ao judaísmo, estavam recebendo o evangelho. Eles ficaram tomados de inveja, se enfureceram e foram para Tessalônica a fim de tumultuar e expulsar Paulo de lá e de alguma forma impedir o trabalho do apóstolo Paulo naquela cidade. Paulo tinha 2 companheiros naquela viagem, Silas e Timóteo. Ele deixa esses 2 companheiros ali em Bereia e parte para o litoral, aproximadamente 400 quilômetros da cidade onde ele estava. Paulo chega em Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, o texto que nós lemos nos diz que ele ficou profundamente indignado. O seu espírito se revoltou em si. A expressão usada para a revolta de Paulo aqui é a mesma usada para um ataque epilético ou para uma convulsão. O que me chama a atenção é que quando Paulo chega naquela cidade histórica, conhecida por sua riqueza cultural, pelos seus belos templos, por sua herança no que diz respeito à literatura, à filosofia, à arquitetura, uma cidade que foi famosa nos tempos antigos, o berço de mentes pensantes como Sócrates, como Platão, como também o pai do júri, que também estava ali naquela cidade, tantos outros nomes que surgiram daquela cidade, Péricles, o pai do júri, me fugiu da memória. Uma cidade conhecidíssima por sua riqueza cultural. Não é que não existia, Paulo, alguma cultura para não apreciar a história que estava presente ali naquela cidade. Mas é que a visão de Paulo vai muito além da fachada reluzente daquela cidade que era o berço da filosofia, o berço da cultura das cidades antigas. A visão de Paulo vai em direção aos atenienses que estavam cegos, caminhando a passos largos em direção a uma eternidade sem Deus. Paulo fica indignado porque ele percebe uma idolatria generalizada. Quando Paulo chega na cidade, ele está sozinho. Ele começa a caminhar, o próprio Paulo diz isso no seu discurso, e de forma atenta, ele observa que haviam muitos deuses ali. Existia um dito popular na época que dizia que era mais fácil você encontrar um deus em Atenas do que um homem. E de fato era, porque existiam mais de 30 mil deuses e apenas 10 mil homens na cidade necessitada. Então tinha mais Deus do que homem. Uma cidade que, a despeito de sua cultura e de sua inteligência, estava caminhando em direção à perdição. Paulo não teve aquela viagem como uma viagem de descanso, de refrigério. Ele aproveita a oportunidade e vai pregar o evangelho. Ele se apresenta às sinagogas, como também na praça, e ali ele começa a anunciar a Jesus. A praça daquela cidade era chamada de Ágora, era um centro muito movimentado, onde existiam mercadores, negociantes que negociavam os seus gados, as suas mercadorias, um centro pujante. E por conta da movimentação daquele local, existiam muitos magos, artistas de rua, como também vendedores ambulantes. E na época era de praxe os filósofos expressarem a sua filosofia com a riqueza de retórica que possuíam na praça pública. E quando Paulo está naquela praça pregando, ele é abordado por 2 grupos de filósofos, a saber, os epicureus e os estoicos. Na verdade, são 2 correntes de filosofia. A primeira, talvez mais liberal e progressista, que são os epicureus, que aprenderam com Epícoro, que tinham uma visão mais próxima a talvez o existencialismo moderno de hoje. Eles prezavam o prazer, a fuga da dor. Eles acreditavam na aniquilação da alma. Quando o homem morresse, tudo acabaria. Então, enquanto o homem viver, ele deve buscar o prazer sem freios, porque o melhor da vida é satisfazer o seu coração e encontrar prazer sem nenhum compromisso com absolutamente nada. Eram os liberais. Os segundos estoicos eram seguidores de Zano, que tinha
uma escola de filosofia em um pórtico, e ele ensinava um ensino mais voltado para a conservação. Eles eram panteístas fatalísticos. Eles acreditavam em Deus, mas que Deus era o cabeça e que a natureza era o corpo, e davam credibilidade a todo tipo de divindades e não acreditavam de alguma forma no que Paulo estava ensinando. E quando eles começam a ouvir na praça pública Paulo falando acerca de Jesus e da ressurreição, alguns deles usam um termo depreciativo, pejorativo, dizendo: o que quer dizer este paroleiro ou este tagarela? A expressão no grego para paroleiro revela a ideia de um pássaro que toma a semente, tirando de um local e levando até outro local. Ou seja, alguém sem fundamento, alguém que vende o peixe que comprou, alguém que fala o que não sabe, não tem embasamento, não tem profundidade naquilo que está falando, apenas repete o que ouviu. E então eles convidam Paulo para o Areópago, para ali fazer a sua exposição e falar com mais clareza acerca do que ele estava anunciando ali em Ágora, na praça, na grande cidade, na famosa cidade da filosofia, Atenas. Quando Paulo chega no Areópago, que significa colina de Ares, e o nome romano para Ares é Marte, porque havia uma crença de que Marte havia sido julgado lá. Foi lá também que Sócrates foi processado e condenado por tentar inovar a religião do Estado. Então, além de existir cadeiras escavadas nas rochas e os juízes estarem ali para julgar causas penais e civis, aquele Areópago servia também como uma espécie de guardião para a filosofia de Atenas. Todas as vezes que surgia um homem com uma mensagem diferente, ele era levado para lá. E ali, todos os filósofos, os mentes pensantes, os inteligentes da época, analisavam a exposição. E então os juízes concluíam se de fato era uma boa vertente ou não. Paulo não perde aquela oportunidade. Era tudo o que Paulo queria. Mas dá para imaginar Paulo, dá para se colocar no lugar de Paulo. Paulo está diante daqueles olhos arregalados, talvez faces intimidadoras, de homens inteligentes que defendiam vertentes diferentes de filosofia e queriam a todo modo intimidar Paulo. Mas Paulo inicia de forma brilhante. Ele não poderia perder aquela oportunidade. Paulo diz: olha, eu estava andando pela cidade e eu, observando os utensílios de cultos de vocês, percebi que vocês são um tanto quanto religiosos, ou a tradução que nós lemos, supersticiosos. E dentre estes altares eu encontrei um altar em que existia uma nomenclatura: ao Deus desconhecido. É justamente esse Deus que vocês não conhecem, mas que de alguma forma estão honrando, que eu estou anunciando a vocês. Note que Paulo está usando um altar pagão como porta de entrada para a pregação do Evangelho. Porque segundo a história, há aproximadamente 600 anos atrás, Atenas havia sofrido de uma praga, e um dos poetas filósofos, por nome de Epimênides, o poeta de Creta, teve a ideia de subir no alto do monte Areópago e soltar um rebanho de ovelhas. E as ovelhas caminhariam livremente. E a ovelha que se deitasse próximo de um santuário era um sinal de que o Deus daquele santuário estava irado e ela deveria ser sacrificada ali. Só que existiam ovelhas que foram para lugares longínquos onde, a despeito da quantidade de santuários e de deuses e de estatuetas existentes ali, não existia nenhum santuário. Na medida do possível, como eles criam, eles acendem uma vela para todos os santos, para não ter o problema de não dar certo e resolver de uma vez por todas. Então eles dizem assim: olha, nos lugares onde não existe um templo próximo, um Deus, na região em que a ovelha se deitou, nós vamos erigir um altar ao Deus desconhecido. Paulo usa exatamente este altar como porta de entrada para anunciar o Evangelho. E Paulo faz uma exposição poderosa, sucinta, nem um pouco omissa, um tanto quanto contundente. Veja o que Paulo diz a partir do verso de número 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos.
Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, vocês adoram, apesar de não o conhecerem, e eu lhes anuncio. Verso de número 24, olha o que Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, e é Senhor dos céus e da terra. Paulo inicia a sua exposição de forma brilhante, pegando uma deixa do altar lá desconhecido, que era um altar pagão, e agora ele começa a expor a sua mensagem. Ele diz assim: olha, o Deus que eu vos anuncio, ele é o Deus criador dos céus e da terra, e ele é Senhor soberano. Então, o primeiro tópico da mensagem de Paulo é acerca do Deus Criador. Paulo está dizendo: tudo que vocês podem contemplar e aquilo que vocês também não contemplam, os céus, a terra, o mar, as estrelas, o sol, a lua, animais, insetos, répteis, domésticos, selvagens, toda a natureza não foi obra do acaso, não é produto de uma expansão, mas foi criada por um Deus. E é este o Deus que eu vos anuncio. E está aqui a resposta para muitas perguntas de ateus hoje nos nossos dias, que não acreditam que por trás desta criação existe um Criador e preferem achar mais crível a história do Big Bang ou da expansão de todas as coisas. Mas é inevitável você olhar para a natureza e não notar as digitais do nosso Criador em cada detalhe dela. A Bíblia diz que Deus estampou na textura dos céus a sua glória, de modo que todos os homens se tornam inexcusáveis diante do evangelho pregado, não aos ouvidos, mas aos olhos, pela própria natureza inanimada e animada de Deus. O peso da terra está estimado em 6 sextilhões, é 6 acompanhados de 24 zeros. E a pergunta é: o que é que sustenta tudo isso aí no espaço? A terra está inclinada em exatos 23 graus, 1 grau a mais, 1 grau a menos. As estações do ano simplesmente desapareceriam e a terra se tornaria um lugar inóspito. Uma pequena nuvem dessas que a gente vê por aí carrega em média 3 toneladas de água em estado gasoso, e este peso todo fica aí voando sobre a nossa cabeça. E a pergunta é: o que é que sustenta isso, tudo aí sobre a nossa cabeça? A Bíblia responde: Deus. Porque quando Ele dá ordem, essa nuvem se desemboca sobre a terra em forma de chuva, e os seus ventos, que são mensageiros, levam essa água, trazendo vida e como sinal de bênção sobre toda a terra. Paulo diz: Ele é Deus Criador e Ele é Senhor. Paulo está falando da soberania de Deus. Paulo está dizendo: Ele decreta, Ele abate, Ele exalta, Ele faz o que quer, Ele não precisa dar satisfação, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Paulo continua dizendo, vamos lendo aqui, eu já vou encerrar, diz assim, ó: e não é servido por mãos de homens. Não, ainda no verso 24 diz assim: Ele é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos de homens, e não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Paulo está confrontando os atenienses. Paulo está dizendo: vocês têm que limpar as estátuas dos pseudos deuses de vocês, porque vez ou outra as aves defecam em cima delas. Mas o Deus em que eu estou anunciando não habita em templos feitos por mãos humanas. Nenhum templo é capaz de suportá-lo, nem os céus podem suportá-lo, mas de algum modo Ele habita dentro de nós. Ele está dizendo: Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo. Isso fala-nos da autossuficiência de Deus. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de ninguém e de absolutamente nada para coisa alguma. Me perdoe se eu vou lhe decepcionar essa noite, mas você e eu não possuímos absolutamente nada que Deus tenha falta.
Eu sempre cito a frase de C.S. Lewis quando disse que somos parasitas instalados em Deus para desfrutarmos de sua bondade e benevolência por toda a eternidade, porque nós, como bichinhos de Jacó, como vermes, não possuímos nada que Deus tenha falta. É por isso que eu não concordo com esse evangelho coach. É por isso que eu não concordo com alguém que vem ao culto por causa da vitória. A vitória é uma consequência. O culto é ao Senhor e a vitória vem como consequência. Não temos condições de fazer barganhas com Deus. Não temos condições de colocar Deus na parede. Nós somos privilegiados por sermos escolhidos por Ele e devemos nos deleitar neste amor incomensurável. Deus é autossuficiente. Paulo diz, Ele pode ser achado. Ele não está distante de nenhum de nós. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E se vocês buscarem, vocês podem encontrá-lo. Aí diz assim, de um só fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O que Ele está dizendo é que quem busca encontra, porque Ele é acessível. Talvez você veio aqui pela primeira vez e o Senhor está falando ao seu coração. Ele está dizendo, eu quero ser achado por vós esta noite. Aí Paulo vai usar uma poesia dos próprios poetas de Creta, de Atenas. Isso aqui não é de inspiração de Paulo. Isso aqui é uma poesia que Epimênides disse. Paulo disse assim, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha a sabedoria de Paulo. E também somos descendência dele. Isso aqui é poesia de Aratus. Eram poetas reconhecidos em Atenas. E Paulo diz assim, assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata, pedra feita pela arte e imaginação dos homens. Paulo está dizendo, não é porque nós viemos dele que nós temos o direito de tentar humanizar Deus. Paulo está dizendo, não dá para humanizar Deus. Não dá para tratar as coisas de Deus com achismo. Não dá para absolutizar uma ideia acerca de Deus partindo do seu pressuposto que é tão parcial. Paulo está dizendo, todas as vezes que você tentar humanizar Deus, você vai criar uma caricatura da sua imagem. Não é Deus, é a sua ideia de Deus. Julgamos tanto o povo de Israel que construiu um bezerro de ouro. Mas às vezes esquecemos que as imagens de metal foram substituídas pelas imagens mentais. E na tentativa de criarmos a imagem de um Deus, criamos uma caricatura de um Deus do nosso imaginário, que não é o nosso Deus. Deus não é o que eu penso que Ele é. Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Lewis disse, eu não quero a minha ideia de Deus, eu quero Deus. Porque às vezes o Deus romantizado vai decepcionar pessoas que são nutridas por um evangelho de água com açúcar. Porque o Deus da Bíblia, Ele dissipa com a plataforma antropocêntrica do homem no centro. O Deus da Bíblia fere o ego do homem. O Deus da Bíblia mostra que Ele faz as coisas do jeito dEle, da forma dEle. Aí Paulo continua dizendo assim, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena em que todo lugar se arrependam. Este do passado Deus não levou em conta, no grego traz a ideia de não interferir. Não é que Deus fechou os olhos, não é que Deus não pesou aquilo, é que Deus determinou um dia para tratar aquilo. E isso responde uma pergunta que às vezes paira sobre os nossos corações, porque quando olhamos para todo tipo de males que existe na terra, a gente se pergunta, mas será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo isso, e Ele estabeleceu um dia em que Ele julgará todos os homens. Haverá uma prestação de contas.
E quem será este juiz? Paulo anuncia quem será esse juiz. Paulo diz assim, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, o ressuscitando dos mortos. Paulo chama os atenienses ao arrependimento. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos, é nos arrepender todos os nossos dias. Nos arrepender dos nossos muitos pecados. Orarmos a Deus todos os dias, lermos a sua palavra todos os dias e pedirmos ao Senhor um grande avivamento. Nós assimilamos essa ideia de arrependimento de forma errônea. Nós atrelamos arrependimento a remorso. Mas remorso não é arrependimento. Remorso é uma inquietude da consciência mediante a culpa. Arrependimento fala de mudança de atitude. Não adianta eu ficar descabelado, não adianta eu chorar, não adianta eu ficar vermelho. Se eu não mudar de vida, se eu não deixar o pecado, se eu não abandonar o pecado. Mas Denis, hoje é um culto evangelístico, culto com a família. Mas olha a mensagem evangelística de Paulo. Paulo está dizendo, se arrependam, porque vai chegar um dia em que Deus irá julgar todas as coisas. Nós devemos deixar o pecado. Nós não podemos pecar de forma deliberada e consciente. O pecado na vida do cristão deve ser um erro de percurso. Spurgeon dizia que é impossível você ter paz com o pecado e paz com Deus. A sua luta deve ser constante contra o pecado. O Senhor nos convida ao arrependimento esta noite, a olharmos para as nossas mazelas e a gritarmos por socorro e transformação dos céus. E a bênção do Senhor virá sobre as nossas vidas. Paulo diz, quem será o juiz? Aquele em que o próprio Deus confirmou ressuscitando dos mortos, a saber, o nosso Senhor Jesus. Hoje Ele é o nosso advogado. Hoje Ele é como uma fonte torrencial de bondade e de misericórdia. Mas o Cordeiro virá como o leão, a fim de julgar as nações. Então esta é a tua oportunidade, a minha oportunidade. Nos arrependamos dos nossos pecados, nos voltemos ao Senhor com um coração quebrantado e o sirvamos com alegria. Porque não há bênção maior do que esta, sermos escolhidos por Deus. Depois de Paulo fazer essa exposição toda aos atenienses, aos filósofos, alguns zombaram, mas houve um povo que creu. E essas são as duas reações que acontecem quando a palavra é pregada. Ou o seu coração é endurecido, ou você se quebranta. De uma a duas. Ou o seu coração se fecha, ou o seu coração se abre. E foi isso que aconteceu. Eu quero, mediante a esta palavra e mediante a tudo que nós ouvimos esta noite, perguntar se existe alguém aqui, dentro deste templo, que ouviu falar deste Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens, e que nem o céu dos céus pode contê-lo, mas Ele deseja habitar dentro do seu coração. Só que há uma maçaneta aí que você precisa abrir. Ele está batendo na porta porque Ele é gentil. Aonde está a primeira vida que gostaria de se entregar a Jesus? Tem alguém? Alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém que ouviu a palavra de Deus esta noite e quer se entregar a Jesus? Aonde está a primeira pessoa? Nós queremos orar por você. Tem alguém? Alguém que talvez está afastado, distanciado dos caminhos do Senhor e quer voltar para o Senhor hoje? Nós queremos orar por você. Aonde está uma vida? Alguém? Oh, queridos irmãos, que o Senhor vos abençoe. Que o Espírito Santo venha falar com mais clareza a cada coração. E eu agradeço no nome de Jesus. Amém.